Que a graça de Deus e que a paz de Jesus Cristo seja na sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Pastor Renato Lopes. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos novos aqui do YouTube, tá certo? E também deixa o gostei, porque o gostei é extremamente importante para que o YouTube possa divulgar o nosso vídeo. Nosso desejo é que Deus assim te abençoe cada vez mais. Muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo gostei, obrigado por ter ativado o sininho. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. É pecado para o cristão assistir filme de terror? O cristão deve assistir filme de terror? O que é necessário nós entendermos antes de qualquer coisa? Meus queridos, nesse vídeo com esse tema tão atual, durante essa pandemia a gente tem visto o mercado do cinema, o mercado das plataformas digitais de streamer estão investindo pesado dentro dos filmes de terror, filmes de suspense, e a cada vez mais nós vemos filmes cada vez mais pesados trazendo para que a gente possa assistir. Mas dentro desse tema tão atual, eu gostaria de conversar sobre isso com você dentro da ótica bíblica, dentro da teologia sadia, saudável para um cristão. Se de fato o cristão pode ou deve fazer isso. Primeiramente eu gostaria de falar com vocês, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar está em Marcos capítulo 1, versículo 34. Querido, a palavra de Deus diz assim: e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é que sempre quando Jesus estava lutando contra a obra das trevas, ele nunca permitia que Satanás falasse. E nos filmes de terror, em sua grande parte, em sua grande maioria, nós sabemos que Satanás fala. Satanás ele demonstra o seu poder, ele dá as ordens, ele é quem manda dentro do filme de terror. Ele é o personagem principal, ou um demônio, ou alguém que é cheia da maldade incitada pelo diabo, não é? Então tudo isso nós vemos dentro do filme de terror. Então Jesus Cristo, ele quando lutava contra as obras das trevas, ele nunca permitia que Satanás falasse. Você vai permitir que Satanás fale dentro da sua casa? Essa é uma pergunta que eu gostaria de falar para você. Filmes, por exemplo, como O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, ou filmes aí que mostram pessoas endemoniadas em que elas falam, que elas ensinam as suas doutrinas demoníacas. Você vai permitir que ele faça isso dentro do seu lar? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para você. Jesus nunca permitia que Satanás falasse. Segunda coisa, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 1. Presta atenção aqui comigo. O que é que a palavra de Deus fala? Apocalipse 20, do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Queridos, aqui no texto Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3, a palavra de Deus deixa muito bem claro que Satanás ele já está derrotado e ele não deve ter o seu poder exaltado. Veja que o texto vai dizer que foi preso, Satanás foi preso, tá certo? Ele foi amarrado por aquela quantidade de tempo de 1000 anos e ele foi lançado dentro do abismo, ele foi encerrado no abismo, e nós vemos aqui que quem vai fazer isso é o próprio anjo de Deus, né? Que ele viu descer do céu um anjo que ele tinha essa chave, né? E esse anjo foi quem prendeu o dragão, foi quem prendeu Satanás. Perceba,
O poder de Satanás não se compara ao poder de Deus. O poder de Satanás não pode ser comparado. E nesses filmes de terror, Satanás é colocado como o ser mais poderoso, mais supremo sobre todo o reino, sobre toda a terra. Isso não é verdade. Satanás está querendo te enganar. Jesus Cristo é infinitamente mais poderoso do que ele. O nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que ele. Então essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar para você. O diabo já está derrotado. E esses filmes, eles exaltam o poder de Satanás. Mas nós devemos exaltar o poder de Deus, o poder de Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer duas perguntas a você. A primeira pergunta é: qual é a sua motivação a assistir um filme como esse? Por que você deseja assistir um filme como esse? Um filme que mostre demônios, que mostre pessoas sendo esquartejadas, mortas, que mostre pessoas sendo trucidadas vivas, pessoas sendo assassinadas. Qual é a sua motivação em assistir um tipo de conteúdo como esse? E a segunda pergunta que eu gostaria de te fazer é: em que isso vai te edificar? Será que você, como um cristão, você terá sua fé edificada vendo cenas horrorosas, terríveis como essa? Essa é a segunda pergunta. Eu gostaria de falar com você também um terceiro tópico, que seria: qual é a inspiração deste filme? Você acredita que a inspiração desse filme veio de Deus? Um filme que coloca Satanás como o centro de toda a sua doutrina, de todo o seu ensinamento. Um filme que coloca ele muitas vezes como se fosse até o bonzinho, não é? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar numa série da ela passa a achar que o errado é certo e que o certo é errado. Inclusive muitos filmes satânicos desses de terror demonstram Satanás como se ele fosse uma vítima de Deus, como se Deus fosse mau e ele fosse bom. Eu digo isso porque eu tenho também um breve testemunho meu que eu gostaria de contar aqui no nosso canal, que antes de me converter eu era viciado em filmes de terror, e eu via coisas, eu tinha medo dentro da minha casa, eu sentia presenças terríveis. Quando você assiste um filme de terror muito pesado à noite para você dormir, talvez nem todo mundo aqui diga: pastor, eu não sinto opressão, porque já está tão acostumado com aquilo. Mas na grande maioria das vezes as pessoas sentem uma opressão muito grande, uma presença ruim. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que isso é uma opressão maligna, isso é uma opressão demoníaca, até que você se acostume e tenha a mente cauterizada pelas trevas. Se afaste desse tipo de conteúdo, isso não agrada a Deus, tá certo? Então a inspiração desse filme é maligna. Pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Filipenses capítulo 4, verso 8. A palavra vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós devemos sempre alimentar a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso. E com certeza os filmes de terror, eles trazem exatamente o contrário de todos esses pontos que a Bíblia colocou para nós. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de que você pensasse diante dessas argumentações. E para finalizar esse vídeo, eu ainda gostaria de dizer para você alguns pontos ainda para nós concluirmos. Primeiro, muitos produtores dos filmes, eles têm o conhecimento do reino espiritual. Você sabia disso? Muitos produtores, eles têm conhecimento que Satanás existe, e a inspiração vem desse conhecimento deles. Você possa compreender isso. O reino das trevas, ele é conhecido por muitas pessoas aqui na terra. Quando nós nos convertemos, nós conhecemos o reino da luz. Mas tem muito satanista, tem muita pessoa aí que está fazendo esse tipo de filme para cauterizar a sua mente, né? Então, muitos produtores têm conhecimento sim do reino espiritual. Inclusive tem vários filmes de terror que depois que foram lançados tiveram tragédias seríssimas. Atores morreram, pessoas passaram por situações de perca de família por conta de ter
passado por algum tipo de, talvez até invocação demoníaca para que esse filme dê certo, e também por disseminar o reino das trevas, tá certo? A outra coisa que eu gostaria de falar com você é que o diabo quer que nós nos acostumemos com as coisas das trevas. Então, quando você começa a dar muitos ouvidos, quando você começa a assistir demais esse tipo de conteúdo, Satanás, ele se agrada, porque você começa a ser insensível para a palavra de Deus. A palavra de Deus passa a ser relativa para você. Satanás começa a agir na sua vida de forma indireta. Então ele quer que você se acostume com as coisas do mal. Você começa a achar que aquilo é normal, mas não é nada normal. A última coisa para a gente finalizar esse vídeo é que é muito perigoso nos acostumar e futuramente nos fascinar com a maldade, com cenas de homicídio, possessão demoníaca, mortes, rituais de magia negra, bruxaria, invocação de demônios e pornografia explícita. A grande maioria dos filmes de terror tem isso. Depois de toda essa argumentação, você que chegou até o final desse vídeo agora, sinceramente, como um cristão, você acha que nós devemos continuar, aqueles que assistem ou aqueles que não assistem, você acha que nós devemos ter a curiosidade de descobrir as coisas das trevas? Eu te digo uma coisa, meu querido, eu te digo que nós devemos ter a curiosidade de descobrir as coisas de Deus, porque Satanás é astuto. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. É um prazer para mim ter você aqui conosco no nosso canal. Maratona aí os nossos outros vídeos, as nossas lives. Toda semana nós fazemos lives no nosso canal. E que Deus possa te abençoar grandemente. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Ele proteja sua casa, que Ele proteja sua família, que Ele livre a cada um de nós de todo o mal, e que no dia da sua volta nós possamos estar firmes na palavra do Senhor, preparados para morar no céu. Deus te abençoe.